Primeiramente, boa tarde. Eu sou um dos 4 integrantes aqui do grupo. Os integrantes são o Emanuel, Rafael, Gabriel e eu sou o Matheus. A gente vai apresentar brasagem e aluminotermia e dando introdução aqui já ao processo de brasagem, o processo de brasagem ou solda por brasagem é o processo de união de duas peças ou duas chapas, dois metais de união aí, onde a gente vai ter uma folga entre eles e a gente vai utilizar um metal de adição para estar fazendo essa união. E essa solda, ela é feita por um efeito ou um fenômeno chamado fenômeno de capilaridade, onde a gente vai ter o aquecimento aí do metal de adição sem o utilizar daí da poça de fusão, que é um efeito ou um fenômeno dos outros processos de soldagem. No caso, esse não tem a poça de fusão, então por mais que a gente tenha que proteger ele da atmosfera, pois assim a gente evita com que óxidos sejam feitos nesse processo. Durante o processo, para evitar com que óxidos se formem no meio da solda, a gente também tem que proteger, só que a gente não tem uma poça de fusão propriamente dita. Por, a gente acaba por fazer com que o metal de adição ele seja fundido sobre as duas peças a serem brasadas e o efeito de capilaridade que vai fazer essa união. Esse processo ele já é utilizado há muito tempo, onde a gente tem literaturas aí que apontam existir joias brasadas desde 4.000 anos antes de Cristo, e como aqui podemos ver no exemplo, a gente tem uma fivela de ouro com juntas brasadas que são datadas aí desde 700 anos depois de Cristo no Museu Colônia lá na Alemanha. Então a gente pode ver aí que esse processo ele é bastante utilizado. Dando sequência, agora falando um pouco sobre o efeito de capilaridade. A capilaridade ela é a característica ou fenômeno que ocorre quando o metal de adição ele atinge a fase líquida. Aí assim ele vai preencher os vazios, adentrando aí as fissuras entre as superfícies a serem brasadas, e assim ele vai preencher essa folga ou esse espaçamento. Como podemos aqui ver na imagem, a gente tem dois fluidos, um com um primeiro aqui. Na primeira imagem, a gente tem um fluido com uma boa capilaridade, onde esse fluido ele adentra melhor ali, como podemos ver, os espaçamentos, onde esse efeito ele é facilitado. E no segundo fluido a gente tem um fluido com baixa capilaridade, ou capilaridade afetada, ou menor. Então esse fluido ele não adentra tão bem aí os espaços, onde a gente tem a diferenciação aqui, um espaçamento grande, médio e um pequeno espaçamento, onde a gente tem aí a demonstração desse efeito. O espaçamento ele vai depender de uma folga grande e uma folga pequena. E ele vai depender justamente da capacidade que o metal tem para preencher essa fissura, ou seja, a capilaridade. Onde numa folga grande a gente vai ter a dificuldade de preenchimento, pois a gente vai ter um grande espaço para ser preenchido. Então essa solda ela vai demorar e vai ser mais dificultosa, podendo aí haver problemas com oxidação, entre outros problemas aí, em relação à atmosfera. E numa folga pequena, quando a gente tem um curto espaço aí, ou então um pequeno espaço, a gente vai ter a dificuldade aí quanto à penetração do metal de adição nesse espaço, onde ele pode ter tanta dificuldade que ele não vai penetrar e não vai haver a solda, ou então pode haver pequenas bolhas entre esse espaçamento de solda, onde a gente vai prejudicar aí as características mecânicas da solda. E no caso aí, essas superfícies a serem soldadas, elas têm que estar livres de sujidades, ou seja, você tem que limpar ela de tintas, tem que lixar para remover essas tintas, tem que passar um fluido aí para remover graxa, óleo, entre outras possíveis sujeiras aí que podem estar impregnadas, pois o efeito de capilaridade ele é fortemente influenciado por essas sujeiras. Então a gente tem que remover aí. Boa tarde, eu sou o Gabriel e eu vou falar um pouco sobre a molhabilidade nos processos de brasagem. Ela pode ser definida como a capacidade de um material de preencher a folga e a ser soldada quando em seu estado líquido. Em outras palavras, seria a habilidade de formar interfaces
com superfícies sólidas sem ocorrer o espalhamento. Como ilustrado aqui no nosso slide, no caso em que nós tivermos uma molhabilidade elevada, a gente vai ter esse escorrimento, né, esse preenchimento da superfície pelo nosso fluido. Nos casos da molhabilidade baixa ou inexistente, nós vamos ter aqui como ilustrado um efeito da formação de uma gotícula em cima da nossa superfície, sem ocorrer o espalhamento. A temperatura ela está intimamente relacionada ao processo da molhabilidade, uma vez que ele vai aumentar o espalhamento do líquido com maiores temperaturas. A molhabilidade está também intimamente ligada com a fluidez e capacidade de expansão do nosso metal de adição, para preencher adequadamente todo o espaço da junta. E é importante também que hajam propriedades mecânicas compatíveis entre nossos materiais para melhor durabilidade da solda. Falando um pouco sobre a proteção da nossa poça de fusão, nós temos que se trata de algo fundamental para o sucesso da nossa brasagem, para que ela tenha uma boa qualidade. E ela pode ser realizada por meio de fluxos, gases inertes ou gases ativos. No caso dos fluxos, o metal de adição ele vai expulsar os fluxos depositados anteriormente ao processo para as periferias da junta, uma vez que o nosso metal de adição ele tem maior fluidez e acaba substituindo e empurrando os fluxos para fora da junta. Após o processo, é necessário realizar uma limpeza, seja uma limpeza mecânica ou uma limpeza química, a depender do nosso material, de forma a conseguir limpar as substâncias corrosivas oriundas dos fluxos. E além disso, pode ser também realizado essa solda por brasagem por meio de atmosferas protetoras ou sem atmosferas, como no caso da brasagem a vácuo. Por meio dessas duas alternativas, a gente cria uma atmosfera inerte que não vai estar possibilitando a ocorrência de substâncias indesejadas, como a formação de óxidos em nossa solda. Um outro processo também muito utilizado é o processo da solda-brasagem, em que o metal continua sendo fundido a temperaturas superiores a 450 graus Celsius, no entanto, ainda abaixo da temperatura de fusão do nosso metal base. No entanto, esse processo ele não vai estar preenchendo, assim como nos demais processos de brasagem, o espaço da junta por meio da capilaridade. Nesse caso, o metal ele é depositado de maneira semelhante aos processos de soldagem por fusão. Falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens do nosso processo de brasagem, nós temos aqui que nós podemos estar realizando a união de metais e espessuras diferentes. Nós não temos essa limitação no nosso processo. E, além disso, nós contemos também uma ampla variedade de metais de adição. Temos também uma baixa temperatura de solda, o que vai estar reduzindo a deformação e a distorção do nosso metal base. Além disso, a brasagem produz também juntas com características mecânicas mais confiáveis do que outros determinados processos de soldagem. Nós temos como algumas das desvantagens uma lentidão de soldagem em relação aos outros, uma vez que com temperaturas menores nós vamos ter um processo mais demorado, um custo-benefício comprometido quando relacionado às ligas de adição especiais, principalmente aí quando nós estivermos tratando de metais diferentes, muito específicos, espessuras muito grandes, diferenças muito grandes de espessura, e esteticamente a nossa solda ela é comprometida, ela não fica tão bonita, né? Vamos dizer assim, quanto outros processos. Além disso, as juntas também elas são menos resistentes do que as produzidas por determinados métodos de união de solda. Vou dar continuidade aí, né, como o meu colega Matheus estava falando. Eu vou falar um pouco sobre os materiais utilizados no processo de brasagem. Para que haja a capilaridade, possibilitando uma boa brasagem, é fundamental que o metal de adição, né, tenha características, né, que ele seja escolhido adequadamente. Existem vários tipos, né, cada um projetado para um trabalho específico, porém, existem características gerais, né, que todos devem ter, como a temperatura de fusão adequada, molhabilidade, né, expansão em fase líquida, fluidez.
Enfim, esses materiais eles são escolhidos de acordo com o tipo de material base que está sendo unido e as propriedades desejadas na junta soldada. Alguns metais mais comuns utilizados são varas de brasagem de cobre. Então, cobre é um metal muito usado, e as varas de brasagem de cobre elas são frequentemente usadas para unir metais de cobre, como tubo de cobre, sistema de encanamento. São bons para metais não ferrosos, né, como latão e bronze também. Varas de brasagem de prata. Então, elas são frequentemente usadas para unir metais com pontos de fusão mais altos, como o aço inoxidável. Frequentemente usado em aplicações que exigem condutividade elétrica e térmica também. As varas de latão, de brasagem de latão, são frequentemente usadas para unir metais não ferrosos, como o cobre também, o alumínio. Essas varas de latão, elas possuem a boa fluidez, resistência à corrosão, que são características boas, né? Agora dando início aí tem um vídeo, né? Esse vídeo aqui ele vai estar no arquivo dos slides. Eu não vou dar play nele aqui para não estender a gravação. Agora dando início à introdução à aluminoterapia. Em 1895 esse processo ele foi patenteado por um alemão, Hans Goldschmidt. O mesmo buscava purificar as ligas, no entanto ele viu rapidamente explicação como um processo de solda. Esse é um processo de união de metais que utiliza reação exotérmica, uma reação extremamente exotérmica entre o alumínio e o óxido de ferro. Ele gera calor e funde o metal base. Esse processo é utilizado em diversas áreas, com diversas aplicações, porém a área que ele mais é utilizado é em reparo de trilhos de trem, em estruturas metálicas de grande porte também. A aluminoterapia ela é muito conhecida nessa área de manutenção de ferrovias, como eu disse. Ela é uma técnica que envolve essa reação que ela é extremamente exotérmica entre o pó de alumínio, né, e geralmente o óxido ferroso. Essa mistura ela é conhecida como termita, e gera temperaturas muito altas que possibilitam a fundição. Ela permite soldar metais que podem ser difíceis por métodos convencionais. Agora entrando em requisitos e comparação, que é um alinhamento correto das partes a serem soldadas, né? Então, quando se fala aí de trilhos de trem, é óbvio que o alinhamento correto do trilho é de suma importância. Caso contrário, isso pode ocasionar em diversos eventos catastróficos aí até. E uma vez colocada lá o molde soldado, não é possível fazer uma reparação, né? Assim como em diversas outras formas de soldagem também, a preparação do material tem que ser bem cuidadosa, né? Livre de ferrugem, sujeira, umidade, graxa. Tem que conter um espaçamento entre os metais base para que o metal escoe, né? E faça junção, preenchimento. Então, se ele estiver muito próximo um trilho do outro, por exemplo, pode ser que o material não escoe. Se estiver muito afastado também, pode ocasionar problema. Assim como em outros processos de soldagem também, o pré-aquecimento pode ser útil e necessário, né? Agora entrando em vantagens e desvantagens, como eu disse, é um processo extremamente exotérmico, então alta temperatura, que inclusive possibilita a soldagem de diversos tipos de metais, com diferentes pontos de fusão. Soldagem em campo, né, como não tem a necessidade de energia, o próprio gás também, né, é um processo simples de ser feito e pode ser feito em campo. A versatilidade dele, ele pode soldar diversos tipos de metais. Agora, entrando em desvantagens, a segurança, né, como eu já bati nessa tecla várias vezes, como ele alcança uma temperatura muito, muito elevada, uma reação exotérmica, né, isso pode ser perigoso. Ela não é adequada para a união de materiais diferentes. A solda pode ser afetada por impureza, oxidação do metal base, precisão limitada, né? Como o metal ele é soldado com um molde,
não tem muita precisão. Não tem um humano ali fazendo a soldagem. Então, a pressão é limitada. E a presença de umidade sobre as peças a serem soldadas pode levar à formação rápida de vapor, causando uma pressão, né, pressão de vapor, e essa pressão ela pode ejetar o metal que está lá dentro e machucar pessoas, ou, enfim. Agora eu vou passar a voz aí para o meu colega Rafael dar continuidade no trabalho. Olá, Savinho. Boa tarde. Bom dia, né? Agora eu vou falar um pouquinho dos materiais utilizados. Primeiramente, o pó de solda, que é composto por pó de alumínio e óxido de metal, e também funciona como fonte de calor e metal para a soldagem aluminotérmica. O próximo, os trilhos de solda, que são feitos de aços ou outros metais condutores. São componentes que serão soldados juntos. E a partir disso tem os kits de soldagem, que inclui o cadinho de soldagem, o ignitor de soldagem, cadinho, moldes, coletores de escórias, e também às vezes pode ser utilizados lixadeiras especiais para os trilhos de trem e ferramentas essenciais para os processos de soldagem. Agora vamos para os métodos. O primeiro é o processo de soldagem com nervura chata. Então, aos pontos trilhos são envolvidos com formas pré-fabricadas e pré-aquecidas até a temperatura de aproximadamente 1000 graus. E o tempo de pré-aquecimento depende do perfil do trilho, durando em média de 5 a 9 minutos. E sua característica desse processo é sua vantagem econômica, quando os intervalos entre os trens são maiores que 25 minutos. E o segundo processo é o processo com pré-aquecimento curto, que é realizado com pré-aquecimento curto para atender as características e a soldagem em linhas com tráfego denso. O que isso quer dizer? Isso vai apresentar um custo mais elevado devido ao uso de maiores porções de mistura, mas é econômico e devido a um menor tempo de execução, né? E isso, o pré-aquecimento curto, de apenas 1 a 2 minutos, eleva a temperatura das pontas aproximadamente 600 graus Celsius. Então, pode ser executado por 2 soldadores bem treinados, dentro de um intervalo mais ou menos de 12 a 15 minutos. E mais ou menos isso. E agora, o processo de soldagem com câmeras de pré-aquecimento solitária ao cadinho, né? E segundo esse método o pré-aquecimento é dado pelo próprio metal fundido, que escorre para uma câmara na parte inferior do cadinho. Esse método é descrito como a soldagem sem pré-aquecimento, pois não é feito por fonte de calor externo. Nesse caso, as zonas que vão ser afetadas são adjacentes dos trilhos, são muito menores do que na modalidade com pré-aquecimento externo, né? Então, por fim, a conclusão, em síntese, a compreensão dos processos de soldagem aluminotérmica apresenta como fundamental para profissionais da metalurgia, para aprender sobre esses processos de soldagem. E enquanto o processo de aluminotérmica destaca por sua aplicação em uniões de alta resistência e também oferece uma alternativa versátil para unir diferentes metais
com a precisão necessária em diversas aplicações industriais. Então, ambos os processos contribuem significativamente para a inovação e eficiência na indústria metalúrgica, né? Abrindo portas para soluções tecnológicas avançadas e promissoras. E em um cenário dinâmico, entender essas técnicas é essencial para a fabricação e garantir um desenvolvimento contínuo, desenvolvimento dos materiais, né? E obrigado pela apresentação e até mais. E aqui estão algumas referências que foram utilizadas para estar realizando a confecção do trabalho.